Olá, nós estamos iniciando mais uma teleaula do curso de Formação para o Trabalho. Hoje nós vamos continuar falando sobre a piscicultura, como foi no último programa, esta atividade de criação de peixes para comercialização, para o consumo humano. Você vai aprender mais detalhes importantíssimos, principalmente até a parte final, que é a parte da comercialização. Acompanhe. Eu estou aqui com o veterinário Paulo Landim. O Paulo, aqui em Oroz, ele é coordenador do CVT, que é o Centro Vocacional Tecnológico, ligado ao Instituto, ao Centec. E tem uma longa experiência, muitos projetos desenvolvidos aqui e, evidentemente, vai passar para a gente informações deliciosas, tanto quanto o peixe prontinho, né, na panela. Paulo, esse é o ponto principal aqui da nossa conversa. Quem está olhando a gente fala, rapaz, esse negócio de piscicultura, eu já venho perseguindo esse assunto já tem um tempo. O que a pessoa tem, quais os cuidados iniciais? Ó, se você for entrar na área, vamos lá. Inclusive tem uma explicação que você estava passando antes, que eu achei muito interessante. Uma coisa é você criar os alevinos, né? Popularmente eu diria, são os filhotinhos, os peixinhos que vão passar para um criador, que vai para a engorda, para ficar o tempo suficiente para consumo. A outra é você também realizar todas as etapas. Vamos lá, como é que eu começo? Bom, primeiro, o fundamental é você ter uma área com solo apropriado. E segundo, água. Você tem que ter água suficiente para o seu empreendimento, que vai delimitar o seu objetivo de produção de peixe. Quando você identifica um bom fornecedor de alevinos, aí você parte para a sua criação. Então aí você tem que ter uma área suficiente para criar, para fazer essa engorda, com o objetivo de o que é que você quer produzir durante um ano. Então você precisa ter, fundamental, terra apropriada, viveiros como esses para aqui, construir os viveiros, são solos impermeáveis, e água suficiente para fazer o abastecimento desses viveiros. Ótimo. Aqui, então, são duas etapas. Ou você vai criar os alevinos para vender para aquele que quem vai engordar, para quem vai dar no processo de engorda, ou então você vai apenas engordar. Identifica um bom fornecedor de alevino, quer dizer, um bom fornecedor de bons alevinos, para começar o seu processo de engorda de tilápia. Isso. E também tem uma terceira via aí. Não, Paulo, eu quero fazer tudo, ué. Aí eu tenho que ter um viveiro para as matrizes, né? No caso aqui, tilápias. Que já é o peixe, a mãe mesmo. Exatamente. Das matrizes, os reprodutores, onde você vai fazer esse acasalamento. Aí um outro processo para colocar as larvas nas apas, que é onde você vai fazer o processo de reversão sexual. Exatamente. Durante ali uma semana e tal. Depois, tiro dali, vai para outro viveiro. Vai produzir para continuar o processo de reversão por mais 28 dias. Aí ele se transforma no alevino, que aí sim eu colocaria num outro viveiro. Agora ele vai engordar. Engorda. Quanto tempo ele fica? Isso aqui é o seguinte, aí você teria o dimensionamento do seu viveiro. Se você coloca um viveiro, que se você não tem área muito grande, você faz um viveiro de 20, 25 por 10, 25 por 15, vai depender da sua área. E aí você tem uma densidade certa para esse viveiro, que é um peixe e meio, ou máximo 2 peixes por metro quadrado. Por metro quadrado. Agora, caso você tenha uma estrutura melhor, um recurso financeiro melhor, você pode colocar aeradores, que são isso aqui, onde você vai dar uma condição de oxigênio maior na água e você vai utilizar vai fazer uma densidade de até 7 peixes por metro quadrado. Então ele vai dar um retorno 3 vezes mais. Então você passa a ter uma condição de um volume maior de produção. No mesmo tempo que você teria quando você não tivesse essa condição de aerador, esse recurso de aeração do seu viveiro. Claro que isso aí vem com o tempo. Isso vai depender do seu capital inicial. Ao longo do desenvolvimento da sua atividade, você vai ganhando dinheiro e vai se estruturando melhor. Então passa a ter uma renda aqui para investir. Exatamente. Ótimo. Então, são essas várias possibilidades. Certo. Então, observando, veja bem, você pode tanto produzir só o alevino, né, com três viveiros, né? As matrizes, a fase das apas, que é para fazer a reversão sexual do alevino. Do alevino.
depois mais 28 dias e aí pronto. Passa aos viveiros de engorda. Vai fornecer lá para o Odilon que está com viveiro de engorda e vai ficar 6 meses engordando e já processando, tem todo um trabalho, uma dinâmica para fornecer para o supermercado, para a feira, para onde for. Exatamente. E, esse, então, e montar seu negócio de comercialização. De comercialização. Aí entra, evidentemente, o talento da pessoa para ser um bom comerciante, cuidar do seu negócio e tal. Agora, eu estou observando, nós falamos aqui várias coisas, peixe, ração e tudo. Hoje, o mercado, para uma pessoa que está pensando em iniciar, ele tem fornecimento de boa ração, ele tem orientação para ele falar, rapaz, comprei a ração errada, não deu certo, me orientaram mal. Hoje nós temos no estado do Ceará uma base de informações para que a pessoa comece e se sinta bem, comece bem. Como é que está essa área? Bom, com certeza. A gente tem hoje bons fornecedores de ração em Fortaleza, no Ceará, tem vários fabricantes e tem fontes de informações. Hoje aqui em Oró nós temos o Instituto Centec, a Prefeitura também, ela criou a Secretaria de Aquicultura e Pesca, onde tem esse trabalho também de informação. Existem as parcerias com alguns fornecedores de ração, onde eles colocam o engenheiro de pesca para fazer o acompanhamento. Então essa base de informações a gente tem. A ração em Fortaleza, que é mais próxima, né, fabricada em Fortaleza, e as informações que a gente tem no próprio local, um exemplo, aqui em Oroz nós temos. E em vários outros locais onde existe um CVT, a gente tem o Centro Vocacional Tecnológico, tem essa condição de dar essa informação. E tem os órgãos parceiros. Aí existe o Senai, existe a Emater, existe várias instituições que dão essas informações. No próprio Instituto Centec nós temos vários engenheiros de pesca também que fazem também esse trabalho de informação para quem quer iniciar a sua atividade de criação de peixe, leva as informações para esse produtor interessado nessa forma de criação, de produção de carne animal. Resumindo, Paulo, nós temos hoje no Ceará toda uma base que até um certo tempo atrás não existia. Muitas vezes o cidadão começava, eu ouvi falar que o meu vizinho não sei o que, aquela coisa um pouco sem uma base até científica para poder ter um desenvolvimento e ter um produto final de qualidade. Isso é o que interessa ao consumidor que está nos acompanhando. Ele fala, peraí, esse peixe tem procedência, eu não vou passar mal se eu comer isso não. Mas tem tudo isso, é um conjunto de informações. Nos dias de hoje, qualquer criação de peixes com fins lucrativos precisa de equipamentos medidores de parâmetros físico-químicos. Eles podem ser adquiridos em casas e empresas especializadas. Vamos conhecer mais sobre eles. Os medidores de parâmetros físico-químicos são essenciais para o controle das condições adequadas da água usada na piscicultura. Os principais equipamentos necessários a um empreendimento de piscicultura são: medidor de oxigênio ou oxímetro, mede o oxigênio dissolvido na água; medidor de temperatura ou termômetro, mede a temperatura da água; medidor de pH ou pH-metro, mede o pH, acidez da água; medidor de condutividade elétrica da água é o condutivímetro; medidor de transparência da água é o disco de Secchi. Como opções mais econômicas em substituições aos equipamentos, encontram-se disponíveis nos mercados kits de medição de parâmetros físico-químicos. A utilização correta desses equipamentos permitirá uma melhor produção da fazenda de piscicultura, pois possibilita um controle mais preciso das condições físico-químicas da água. As pesquisas são importantes nas fazendas de piscicultura para melhorar a taxa de conversão alimentar, atingir maior produtividade e maximizar o rendimento. Viveiros são reservatórios de água feitos em terreno natural e provenientes de escavações em solos impermeáveis ou barragens de terra. O viveiro de barragem é porque a água sempre é limpa, né? E sangra, e de esbarração não tem como sangrar. O barreiro, ele sempre seca, né? E o açude nunca seca, sangra e a limpa a água. Tem que ver a água como é que tá, não dá de comer quando tá chovendo e sempre tá olhando.
Porque se botar de comer quando está chovendo, eles morrem. Porque eles não têm o oxigênio, né? Tem que ter o oxigênio para poder botar de comer. Então, Paulo, uma preocupação de quem vai entrar no negócio, peraí, como é que eu vou me sustentar? Esse negócio de esperar 6 meses a engorda do peixe, eu vou ficar 6 meses esperando? Não é bem assim. Tem uma estratégia aí de como montar o seu negócio, tamanhos de viveiros, tudo e quantidade. Como é isso? Bom, você tendo uma área suficiente, você vai ter que fazer, você sabe que o intervalo para comercialização é de 5 a 6 meses. Então você não vai esperar de 6 em 6 para poder ter alguma renda. Um viveiro então só. Você vai dividir no mínimo em 6 meses, 6 viveiros. Cada viveiro você faz um peixamento a cada mês. O fechamento é a colocação dos alevinos para engorda. Aí, você começaria no primeiro mês com um, no segundo mês com outro. Então quando chegar no 6º mês, você vai ter o primeiro viveiro para despescar. Aí. Então, ao longo de cada mês, agora você vai ter um viveiro despescando para ter uma renda mensal, ou durante todo longo de um mês. Essa ração, antigamente, como ela... Antigamente, a ração era peletizada. Peletizada. Ela afundava. Você não sabia se o peixe estava ou não consumindo essa ração. Exatamente. Hoje, com o desenvolvimento das fábricas de ração, com as novas tecnologias, surgiram as extrusoras. E essa ração hoje extrusada dá a condição que ela fica flutuando e dá a condição de ver quando o peixe está consumindo ou não. Perfeito. Antes você arraçoava com uma ração peletizada e não sabia se existia nem peixe, porque ele não subia para comer, porque ele comia no fundo, num coxo que a gente colocava no fundo do viveiro. E hoje com a ração extrusada, a gente vê a condição de quantidade de peixe, pelo menos tem uma noção de que existe peixe dentro do seu viveiro. É o fazendo e aprendendo. Né? Exatamente. Paulo, eu estou observando aqui, você falou em predadores, eu estou observando que tem uma rede cobrindo aqui o viveiro. Isso tem a ver com os predadores? Sim, porque existem os predadores naturais, os pássaros. Existe o martim pescador, a garça. Já está no nome dele, é pescador. Porque ele vai estar num tamanho pequeno, logo que você coloca os alevinos na água para começar o processo de engorda, eles ainda estão muito vulneráveis ainda. Então a garça, o martim pescador vem se alimentar. Então aqui, para que você não tenha prejuízo ao longo da sua criação, o período da sua engorda, você coloca essa rede para esse pássaro não vir e está diminuindo a quantidade de peixe que você colocou no viveiro para engorda. Então são cuidados, não é, Paulo, que essa pessoa que está nos acompanhando fala, rapaz, estou me interessando pelo assunto. Tudo isso faz parte de uma cadeia de ações que vão conduzir o piscicultor, né, a pessoa que está interessada no assunto, a um bom resultado. E por falar em resultados, você que tem justamente essa dupla experiência de entender do assunto aqui da criação e também lá na frente da comercialização, de projetos bem desenvolvidos, eu até quero daqui a pouco falar sobre isso. Dá resultado, a pessoa tem retorno num tempo de 6 meses do investimento que está fazendo. Como é isso? Inclusive tendo cuidado de começar uma coisa menor. Sim, hoje a tilápia no Ceará já é bem desenvolvida. Hoje é tanto que é o maior consumidor de tilápia e o maior produtor. Então muita gente que produz tilápia no Nordeste ou até no Sudeste tem o Ceará como foco de comercialização. Olha aí. Então a gente tem hoje o domínio aqui da tilapicultura no Ceará, grandes açudes aí como Oroz, Castanhão, e daqui na região o Truçu, outros açudes aqui das cidades vizinhas, existe atividade de produção em tanques redes, que a gente vai ver isso ao longo da nossa conversa. Mas hoje a tilápia é viável. Você tem que ter, claro, você tem que se profissionalizar como toda atividade produtiva, você tem que adquirir conhecimento, buscar informações, parcerias, buscar pessoas que entendem para lhe orientar da forma correta, para futuramente você não ter a condição de dizer que o seu negócio não deu certo porque a atividade não presta. E muitas vezes você não aceita que você não se preparou, não se achou suficientemente capaz para produzir, e muitas vezes bota a culpa na atividade por conta de que não teve a humildade, muitas vezes é preocupação de buscar informações certas com as pessoas certas. A construção de um viveiro de peixes depende de um parâmetro muito importante, que é a topografia do terreno.
é preciso conhecer os detalhes dessa topografia, dessas oscilações do terreno, além da textura desse terreno. O material necessário para se determinar a inclinação de um terreno é composto simplesmente de uma mangueira transparente com 20 metros de comprimento e 2 varas de 2 metros, marcadas de 5 em 5 centímetros. Colocam-se 2 varas distantes 10 metros uma da outra. Coloca-se uma extremidade da mangueira plástica na vara que se encontra no local mais alto do terreno. Leva-se a outra extremidade até a segunda vara. A seguir, enche-se a mangueira com água, começando pela vara mais baixa e sem deixar que transborde em nenhuma das extremidades. Mede-se o nível da água nas 2 varas e calcula-se a diferença em centímetros. Compara-se o valor encontrado com a tabela mostrada a seguir, encontrando-se o valor percentual da inclinação do terreno estudado. Veja o quadro. Digamos que você tenha encontrado uma diferença de 30 centímetros entre os níveis da água nas 2 varas. Comparando na tabela, encontra-se uma inclinação de 3% para o terreno. Veja nas imagens a diferença dos terrenos, com declividade entre 0% e 3%, e aqueles com declividade entre 3% e 6%. Agora vamos falar da textura do terreno. Para determinar a textura, coletam-se amostras de terra em diversos locais onde se pretende construir os viveiros. Parte dessa terra é umedecida e amassada entre as mãos, tentando-se fazer bolinhas do tamanho de bolas de gude. Se as bolinhas forem formadas e não se quebrarem com facilidade, o terreno tem textura argilosa, impermeável. Esse tipo de solo oferece condições físicas ideais para a construção dos viveiros. Os solos onde não se consegue formar as bolinhas não são interessantes para a piscicultura, embora possam ser usados na agricultura. Você sabe o que é a vazão? É uma medida que mostra a rapidez de escoamento de um volume qualquer. Para o criador de peixes, é importante saber calcular a vazão de rios, córregos e canais. Acompanhe. Para calcular a vazão de um rio ou riacho, deve-se fazer o seguinte. Em um determinado ponto ou local do rio ou riacho, mede-se a largura da superfície, a largura do leito e a altura ou profundidade. Por exemplo, um rio pode ter largura de superfície de 10 metros, largura de leito de 8 metros e profundidade de 4 metros. O primeiro passo é o cálculo da área. De posse desses dados, calcula-se a área de correnteza do rio ou riacho. Para esse cálculo, some largura de superfície com largura do leito e multiplique o resultado pela profundidade. Depois, divida por 2. O resultado é medido em metros quadrados, portanto, temos 36 metros quadrados. Depois, é preciso calcular a velocidade da correnteza. Solte uma cortiça na correnteza do rio, deixando-a correr por 1 minuto. Depois, anote a distância percorrida pela cortiça. Digamos que ela percorreu 10 metros por minuto. Nesse caso, a vazão é obtida multiplicando-se o valor da área, que é 36 metros quadrados, pelo valor da velocidade da correnteza. O resultado é de 360 metros cúbicos por minuto. Para calcular a vazão num córrego, faça a água correr sobre uma bica e cair numa vasilha de volume conhecido, como uma lata de 20 litros. Você deve marcar o tempo gasto para enchê-la. Por exemplo, se o volume do recipiente é de 20 litros e o tempo gasto para enchê-lo é de 1 segundo, então a vazão será de 20 litros por segundo. O cálculo de vazão de canal é feito usando-se o método do vertedouro. Esse é um anteparo feito de madeira ou metal. Ele possui uma abertura na sua borda superior, por onde a água é forçada a escoar. Se a abertura tem a forma de triângulo, o vertedouro é triangular. Se a abertura tiver forma de retângulo, o vertedouro é retangular. Mede-se a altura da água que passa no vertedouro
com uma tabela padrão. Lá você vai ver a vazão de acordo com a altura. Essa tabela está disponível no seu fascículo. Agora nós já estamos aqui no açude Oroz, onde existe toda uma infraestrutura de criação, de engorda, do desenvolvimento do alevino até chegar 6 meses depois ao ponto de consumo. E o Paulo Landim continua comigo para explicar esse processo. Paulo, os alevinos agora estão chegando de lá, eles foram transportados nos sacos que a gente já vai mostrar aqui, são nos sacos plásticos, não é? E tem já o primeiro processo que eu queria comentar, é o que você estava dizendo aqui sobre esse berçário. Ele tem um processo aí de temperatura e de adaptação, como é? Bom, após a saída do alevino da piscicultura, né, da produção dele, ele vem em sacos contendo oxigênio para poder passar mais tempo, ter um tempo de vida maior. Então foi transportado no barco e quando chega na unidade produtiva, eles colocam em berçários, você está vendo essa parte azul, com a malha de 5 milímetros, deixa-se o saco dentro da gaiola por 10, 15 a 20 minutos, para a temperatura da água que esse alevino veio se igualar à temperatura do açude, e aí esse alevino não ter a condição de ter um choque térmico, de morrer por essa mudança brusca de temperatura que morre. Acontece sim. Então a gente está fazendo isso, faz lentamente, para que essa mudança do ambiente seja o melhor, o mais tranquilo possível para esse alevino, para ele se desenvolver bem. Então esse é mais um processo, é um processo, mais uma etapa, né? Uma etapa que o produtor precisa atentar para ele não ter prejuízo quando receber o alevino, colocar nas suas gaiolas e ele morrer em seguida por não ter deixado essas temperaturas se igualarem. Isso, essa adaptação aqui. Eu estou observando ali, tem um outro barco já com os sacos de ração. Aí também tem toda uma técnica de fases, né? Por exemplo, para esse alevino que acabou de chegar e está aqui no berçário para se adaptar, né? Ele tem um tipo de ração. Sim, a ração pó. Aqui é uma ração já de engorda, aquela que nós vimos na produção de alevino era a ração pó adicionada a um hormônio masculino, que vai fazer a reversão sexual. Aqui reversão sexual. Ração propriamente já para o início de processo de engorda, de crescimento. Esse alevino vai primeiro crescer com a ração em pó, pelo fato dele ser pequeno, ela é muito transformada em pó para poder um teor de proteína alto para poder ele desenvolver bem. Certo? Isso. Então essa ração é diferente. Falamos aqui na reversão sexual, é bom lembrar então que esses alevinos estão sendo mostrados aí, saindo nesse momento do saco plástico com oxigênio, eles são praticamente o quê? 99% machos, 100%? Os produtores de alevinos, eles garantem de 99% a 97%, 95% de reversão, quer dizer, transformados em machos. Lembrando que isso significa que o crescimento é mais rápido. Bem mais rápido, né? Porque o macho desenvolve 2 vezes mais do que a fêmea. O ideal é que seja 100%, mas a gente sabe que é muito difícil conseguir 100% nessa condição de reversão sexual. Agora, de qualquer maneira, as fêmeas que aí estão também vão se desenvolver. Sim, elas se desenvolvem muito menos, em menor tamanho, mas em compensação ela não vai reproduzir. Ela apenas vai crescer menos. Certo. Porque ela não se perde, não. Ela também vai virar um peixinho frito. Exatamente, vai para a comercialização. Só que num tamanho menor. Pelo mesmo tempo que vai ficar o macho, mas ela fica num tamanho menor. Bom, mostramos aqui então o berçário, ali o processo da ração continua, né, alimentando ali. Essa é a primeira fase dos alevinos quando chegam. Eles estão no berçário de 5 milímetros. E ele fica quanto tempo aí? 25 dias, 28 dias, eles saem desse berçário, já diminuem passam para 3 berçários de 10 milímetros, colocam 1000 em cada um deles, que já vão para uma fase que já está se transformando em alevino juvenil. Seria assim, um adolescente. Exatamente, já sairia para o alevino juvenil. Ele sai da infância para a adolescência, juvenil. Ele sai daqui em torno de... Ele chega com 1 grama, 2 gramas, já vai passar para lá em torno de 8, 10 gramas. 10 gramas. E vai ficar até no berçário de 10 milímetros com 25, 20, 25, até 30, 40 gramas. Vai depender muito ainda do tamanho. Tem mais essa etapa. Para poder sair
para as gaiolas de engorda. Aí já fica. Aí já fica, já vai estar em torno de 35, 40 gramas, que é o alevinho juvenil, onde eles já passam já para o processo de engorda propriamente. Vai o que então nessa fase final? Mais 5 meses, contando com esse período aqui já? Da chegada hoje até a engorda final, leva 5 meses, 5 a 6 meses. O ideal 6 meses, vai depender muito, tem lotes. Tem peixe que desenvolve bem mais rápido, ele chega com 5 meses a 1 quilo, 1,1 kg. Não é 100% deles, mas pelo menos em torno de 15, 20% chega a esse peso após 5 meses. Mas o certo mesmo são 6 meses para estarem com esse peso. Isso significa que essa pessoa que está atenta e nos acompanhando nessas orientações todas tem que estar sempre realmente observando esse desenvolvimento, acompanhando o processo, anotando tudo, né? Ter ali a prancheta com dia tal, foi isso, foi aquilo. Exatamente, tal, porque cada fase é importante, que ele faz uma biometria para saber o desenvolvimento desse peixe. E ele vai fazer uma seleção, ele vai deixar após 60 dias, 8 ou 90 dias, ele vai começar a tirar, faz uma repicagem, ele deixa uma quantidade mínima, em torno de 400 a 500 peixes por tanque-rede, todos do mesmo tamanho, para eles chegarem também ao final dos 6 meses num tamanho uniforme e com peso dentro do que o mercado exige, de 900 gramas, 1 quilo. Ô Paulo, normalmente quando se fala em comércio, negócio, produzir, criar, desenvolver, seja na área dos hortifrutigranjeiros, que já abordamos aqui na sequência de programas, ou aqui na apicultura, piscicultura, no caso aqui específico do peixe, tem aí uma perda previsível, que já está computada, 3, 4% a gente vai perder, isso aí tá no orçamento, ou não? Normalmente 100% está garantido? Não, isso existe a perda normal, como qualquer outra criação. Aqui é aceitável 10%. 10%. 10% você já coloca no seu custo de produção, você já coloca... Você nem conta com isso? Não conta com isso. A gente até, os produtores de alevinos, eles colocam, inclusive, quando eles compram os alevinos, eles colocam até um pouco mais, já pensando nessa perda. Mas normalmente a perda que é aceitável para se tornar um projeto viável é máxima de 10%. Podem ocorrer fatos isolados, condições adversas, mas o certo é que o aceitável são 10% de perda de mortalidade natural desse peixe. A questão do predador, a questão de algum defeito genético, alguma coisa, mas que eles... O normal é 10%. O andamento aí do dia a dia da criação é essa 10%. Enfim, nós estamos aqui mostrando em loco mesmo, no açude de Oroz, mais uma fase do desenvolvimento desse processo da piscicultura, criação de peixes para o consumo. Lembrando mais uma vez, para você que está acompanhando a gente, eu aqui com o Paulo Landim, que é definitivamente um especialista no assunto, lembrando que a demanda ainda é muito maior do que nós estamos produzindo, né, Paulo? A capacidade de produção ainda pode crescer muito, então fique atento, se você está interessado, tem espaço, tem campo, tem trabalho. Lembrando que o profissionalismo é fundamental para o sucesso do negócio. Sem dúvida alguma. Olá, esta teleaula do curso de formação para o trabalho está chegando ao seu final. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a piscicultura, esta coisa da criação de peixes para o consumo humano. Você aprendeu como criar peixes em açudes, em viveiros, em gaiolas. Aprendeu também sobre a reversão sexual das tilápias e sobre os equipamentos e manuseios que um piscicultor deve dominar. Acesse os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as teleaulas que são exibidas pela TV O Povo às 6h30 da manhã, com reprise às 9 da noite.